Ainda não tinha o streaming. Isto não é instantâneo, só TVI. Ok. Sim? Ora, muito boa tarde a todos os que nos acompanham presencial e virtualmente. Vamos então dar início à última conferência de encerramento do 5º Congresso Internacional de Riscos, da autoria do Dr. Celso Alexandre Paiva Sol, a quem agradeço a disponibilidade para estar presente fisicamente neste evento, pese embora todos os constrangimentos que vivemos. O Dr. Celso Paiva Sol é jornalista do Grupo Renascença Multimédia há 31 anos. Durante este período desempenhou funções de edição e coordenação de equipas e espaços noticiosos, mas também de produção, planificação e promoção de conteúdos da Direção de Informação. Enquanto jornalista, acompanha sobretudo a área da segurança e da proteção e socorro, a qual incide na atividade política e operacional do Ministério da Administração Interna, mas que toca igualmente o espaço da justiça, da defesa, do ambiente e da saúde. Frequentou o curso de Comunicação Social da Escola Superior de Jornalismo do Porto e diversas outras formações na área dos bombeiros e da proteção civil, das forças de segurança, da medicina legal e da meteorologia, entre outras. O título da sua apresentação, Todos somos agentes de proteção civil, mas uns mais do que outros, é de facto de uma enorme oportunidade face ao contexto de pandemia que vivemos. Todavia, permita-me sublinhar as palavras-chave do seu resumo, que são duas: cultura de segurança e a segunda, temos com um ponto de interrogação, que é isso que nós vamos tentar saber. Obrigada, então, pela sua presença. Muito obrigado. Já vos vou explicar que mudei de planos e que, portanto, as palavras da minha colega de mesa ficam desatualizadas face à adaptação que fiz da apresentação, mas enfim, já lá iremos. A primeira palavra é de agradecimento pelo convite que me foi dirigido, desde logo ao professor Luciano Lourenço. Foi a insistência dele que me convenceu, o interesse que manifestou em que estivesse aqui presente. Cá estou disponível para contribuir como puder. Tenho, no entanto, que dizer que fico sempre muito surpreendido com este tipo de convites, porque de facto não me sinto especialista em nada, sou apenas um jornalista que acompanha a área, que o faz há mais de 30 anos e, portanto, não sou propriamente de apresentações públicas e não tenho propriamente uma apresentação preparada para este tipo de situações, não tenho uma pen, não tenho um PowerPoint, aliás a prova é que não o tenho e não o trouxe. Terão que me ver apenas a mim e não a minha apresentação, porque eu de facto não a tenho. Depois, tenho que dizer que entre o momento em que o convite me foi feito e este dia em que aqui estamos, parece que passou uma vida, não tanto pelo tempo que passou, mas sobretudo pelo contexto que este congresso tem e sobre as apresentações que, no âmbito desse contexto aqui seriam apresentadas. Convenhamos que há um mundo antes da Covid-19 e há um mundo pós-Covid-19 e isso parece-me ainda mais evidente nesta área da proteção e socorro e, portanto, o desafio continua a ser tão grande como inédito. Estamos num campo desconhecido, incerto, sem jurisprudência, se a expressão me é permitida. Eu não sei como é que foi com os restantes oradores, confesso que não consegui acompanhar o Congresso desde o início, ao longo dos dias, mas comigo a pandemia alterou-me completamente os planos. Nos últimos anos, 4 ou 5, sempre que me convidaram para este tipo de apresentações, de encontros, de reflexões coletivas, eu disse quase sempre o mesmo, que o jornalismo vivia dias muito complicados, que o rombo provocado pela crise de 2011 não só não estava ultrapassado, como se agravava a cada dia que passava. Deixei sempre muitas preocupações com as consequências editoriais da necessidade de sobrevivência dos grupos de comunicação. Chamei ao longo de todos estes anos a atenção para a juventude e inexperiência das redações, para a pressão de vender, de dizer primeiro, de dizer mais,
o risco que isso trazia à credibilidade e ao rigor da informação. Alertei também muitas vezes para os caminhos comerciais que se têm que seguir em nome da tal sobrevivência e a forma como se pisavam várias vezes linhas vermelhas da independência e da isenção. Chamava igualmente a atenção para o crescimento desenfreado das redes sociais e da importância que os consumidores lhes dão, o espaço que conquistaram, não só na atenção das pessoas, mas sobretudo, e pior, na forma como se substituíram aos meios de comunicação. A forma como qualquer pessoa diz ou mostra o que quer, sem nenhum critério ou validação, e a forma como, infelizmente, milhões de pessoas consomem e acreditam nessas informações. E também disse, vezes sem conta, que apesar de reconhecer muitas fragilidades à comunicação social, achava igualmente que as instituições desta área, como noutras, também tinham muitas responsabilidades pelo atual estado das coisas. A forma como se relacionam com os jornalistas é pouco profissional, muito mais reativa do que proativa e muito controlada e condicionada pelos ciclos políticos. Quando me convidaram para este congresso, pensei, enfim, coitados daqueles que já me ouviram noutras ocasiões anteriores e ouvem sempre os mesmos lamentos, as mesmas queixas, as mesmas preocupações. Decidi inovar um bocadinho e, tal como fui apresentado, a minha ideia era trazer aqui, escolher um dos tópicos, digamos, que eu costumo desenvolver, no caso este da relação das entidades com a comunicação social e a importância que isso tem para que tudo funcione como deve ser e, portanto, decidi dar à minha apresentação o tema "Somos todos agentes de proteção civil, mas uns mais do que outros", querendo com isto dizer que há nesta cadeia de relações quem tenha de facto mais responsabilidades, porque gera dinheiro e recursos do Estado para o fazer, porque tem formação e competências legais para executar estas missões e porque, apesar de tudo, tem que dar o exemplo. Era esse o tema da minha apresentação, até acontecer a pandemia de Covid-19, de repente as prioridades mudaram, não me pareceu que fizesse sentido manter esse tema, não que alguma coisa tivesse mudado, mas porque estamos em plena crise, ainda a geri-la ou a descobrir como é que a devemos gerir. Não faltarão oportunidades para o fazermos todos, este ano de 2020 e o que ainda temos pela frente, e hoje, enfim, voltámos a bater o recorde de novos casos de infecção e, portanto, temos de facto ainda aqui um longo caminho pela frente. Não faltarão análises, estudos, relatórios, mas também outro tipo de produções. Não vão faltar filmes, livros, documentários, trabalhos jornalísticos e, portanto, enfim, vamos deixar esse tema para mais tarde. Com certeza que temos pano para mangas. 2020 vai-nos dar pano para mangas. Sendo assim, regresso ao formato anterior, até porque já falava de muitas coisas que me inquietavam antes. Agora tudo ganhou uma dimensão ainda maior, uma dimensão para já desconhecida. A minha apresentação deixou então de se chamar "Somos todos agentes de proteção civil, mas uns mais do que outros", e passou a chamar-se, por exemplo, "Como é cada vez mais difícil fazer jornalismo em Portugal". Se me permitem, este é o risco que aqui vos trago. Peço desculpa se vos desilude, mas acreditem que aquilo que vou partilhar, não sendo uma desculpa, não sendo uma defesa corporativa da classe, não sendo um choradinho desculpabilizante, é isso sim o cenário em que nos movimentamos e ajuda a explicar muitas coisas, nomeadamente as queixas generalizadas de que o jornalismo tem sido superficial, pouco rigoroso, sensacionalista, condicionável e por aí fora. Haverá, com toda a certeza, vários outros ângulos que aqui posso abordar, poderia aqui trazer, mas escolhi 4 em que vou dividir a minha apresentação. E para que seja mais fácil transmitir-vos o que penso, vou subdividir cada um deles em antes da pandemia e depois da pandemia. Os 4 tópicos são o momento económico-financeiro da comunicação social portuguesa, os novos conceitos de concorrência na comunicação social, o peso das redes sociais e a crónica falta de capacidade das instituições para perceberem isto tudo. Vamos então ao primeiro ponto da minha apresentação propriamente dita, o atual momento económico-financeiro da comunicação social portuguesa. Não é por acaso que coloco este ponto logo a abrir, porque dele depende tudo o resto. Não havendo independência financeira, nunca haverá independência editorial. Esta já era, antes da pandemia, a questão central dos últimos anos, eu diria desde 2011, e nunca foi ultrapassada.
Nos anos da Troika, o setor da comunicação teve quebras de receita na ordem dos 40%, um número gigante que pôs em causa de forma muito rápida a sobrevivência de muitos órgãos de comunicação. Na última década não houve um único grupo de comunicação português que não tenha estado em processo de reestruturação. De repente o dinheiro não chegava para tudo e, sobretudo, as empresas maiores, mais pesadas, viram-se na urgência de reduzir custos. A reestruturação dos grupos passou sobretudo pelos processos coletivos de rescisões amigáveis, pela redução de horários de trabalho e correspondente remuneração mensal, por despedimentos coletivos e seletivos, pela compra e venda de títulos, alguns deles, como sabemos, com o envolvimento de capital estrangeiro, mas também por uma precarização geral dos contratos e um desnivelamento dos ordenados muito aquém de qualquer tabela legal. Para além da gestão do quadro de pessoal e da sua massa salarial para fazer face a estas dificuldades, estavam em curso até ao início deste ano várias outras estratégias. Por exemplo, as parcerias que juntam órgãos de comunicação com empresas, associações, fundações, universidades, todo o tipo de entidades que possam partilhar custos na produção de conteúdos e na organização de eventos. No mesmo sentido, mas com objetivos meramente comerciais, os grupos de comunicação passaram a olhar para tudo com um duplo alcance, com um duplo objetivo, digamos assim, editorial e comercial. A possibilidade de organizar uma operação especial em torno de um determinado acontecimento, por exemplo, aí já lhe chamamos um patrocínio ou um apoio à produção. Há um constante namoro da comunicação social a investimentos e dos investidores aos conteúdos mais apetecíveis, embora por força da lei nada disto possa acontecer com o jornalismo, só pode acontecer com o entretenimento, mas as linhas, as fronteiras são muito ténues. As estratégias têm sido várias e variam conforme os meios. A televisão faz de uma maneira, as rádios fazem de outra, a imprensa escrita de outra, mas destaco apenas mais uma que é transversal a todos os meios e que é sem dúvida um dos caminhos futuros. Os conteúdos pagos, os podcasts, os artigos exclusivos para assinantes, os canais temáticos codificados, enfim, tudo aquilo a que se pode aceder pagando. Este é o futuro. Essa é a forma mais clara dos órgãos conseguirem receitas adicionais. É para aí que caminhamos. O que é que isto influencia o trabalho das redações? Influencia tudo, a começar pela composição e capacidade das próprias redações. Tenho dito isto vezes sem conta e, de facto, quem já me tenha ouvido em situações idênticas vai ouvir aqui repetições, mas, enfim, é mesmo assim. Na urgência de reduzir a massa salarial, os primeiros a sair foram, por regra, os mais velhos e experientes, porque costumam ser os mais caros. A ideia não tem sido substituir quem sai, e quando isso acontece, geralmente entram jovens recém-formados, baratos, à procura de oportunidades. As redações tiveram que se redimensionar e uma das coisas que mudou foi a capacidade de ter pessoas a cobrir áreas específicas. As redações passaram a ter os mínimos para dar conta do recado, para continuarem a funcionar 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e isso faz com que seja quase impossível ter jornalistas dedicados a áreas específicas. Imperam os generalistas que escrevem sobre todos os temas. A redução de custos sente-se também na cobertura in loco dos acontecimentos. Há cada vez menos correspondentes nacionais e internacionais e quem os continua a ter faz uma gestão cuidadosa do seu uso, porque os correspondentes em Portugal continuam a ganhar à peça. E não vos vou dizer aqui quanto é que se paga por uma peça, porque é um bocadinho embaraçoso. Da mesma forma como se reduziram bastante as viagens, não só ao estrangeiro, mas também cá dentro, seja para eventos de agenda, seja para reportagens ou para investigações mais demoradas. Todas estas despesas, com transportes, alojamentos, telecomunicações, horas extra, todas elas sofreram cortes radicais. Tudo isto significa não estar nos locais, não sermos nós a ver, não sermos nós a ouvir, estarmos sempre dependentes de outros. Depois da pandemia, estamos muito longe de saber que impacto é que terá esta nova crise no setor, mas aquilo que já está à vista é muito preocupante. Ao que vos acabei de dizer sobre o período 2011-2019, junta-se agora uma quebra abrupta de receitas, sobretudo para quem vive apenas da publicidade. Isso e uma angustiante incerteza sobre quando ou se algum dia as coisas voltarão ao normal. Em março, mas mais ainda em abril, maio e junho, o investimento publicitário congelou,
parou com a mesma rapidez e dimensão com que parou tudo o resto. Depois, em julho, agosto e setembro, a recuperação foi muito lenta, ainda muito aquém da normalidade. Se nos anos da Troika a fatia do bolo total de receitas que desapareceu atingiu os 40%, agora isso é o mínimo. Há casos de quebras na ordem dos 90% de receitas. E não foi só a publicidade direta, digamos assim, foi tudo o que possam imaginar que está associado à vida em geral. Não havendo concertos, festivais de música, futebol, não havendo qualquer tipo de desporto, viagens, turismo, não havendo restaurantes, transportes, ginásios, não há publicidade associada, não há promoção, não há parcerias, não há passatempos, não há cruzamento dos meios tradicionais com as redes sociais. A publicidade que ficou foi aos supermercados, aos produtos para emagrecer e a alguns negócios online onde se destaca claramente o apelo ao jogo. Estou aqui a falar de problemas sérios de tesouraria corrente ao nível do pagamento aos fornecedores e de ordenados aos trabalhadores. Quem não recorreu ao layoff recorreu à banca, aqueles que ainda têm crédito para o fazer, ou então à entrada de novos acionistas, novos investidores. Pelo menos 2 dos principais grupos de comunicação atravessam neste preciso momento processos de reestruturação acionista. Se a sobrevivência estava em cima da mesa, se nunca tinha saído de cima da mesa, agora é quase a única coisa que está em cima da mesa. Podem dizer-me, bom, mas as televisões dão diariamente mostras de uma grande vitalidade económica, com contratações milionárias e grelhas de informação e entretenimento bastante ambiciosas. É verdade, é isso que temos assistido. Eu também tenho visto isso com alguma surpresa, mas isso também faz parte da luta pela sobrevivência e não quer dizer que as dívidas ou as dificuldades desses grupos de comunicação tenham desaparecido. Acreditem que não desapareceram. A meio da pandemia, o Governo decidiu ajudar os meios de comunicação comprando publicidade institucional, na maior parte dos casos antecipando o pagamento da que estava prevista para o resto do ano. A verba total é de 15 milhões de euros a dividir por todos os órgãos nacionais e regionais. É uma ajuda, sem dúvida, mas fica muito longe de conseguir cobrir a quebra de rendimentos. Dou-vos o único exemplo que conheço de perto, do Grupo Renascença Multimédia, e apenas porque não constitui propriamente um segredo, o grupo onde trabalho, que neste momento tem 3 rádios e uma forte componente digital, vai receber 477 mil euros desses 15 milhões. Tanto quanto sei, ainda só terá recebido cerca de 200 mil, sendo certo que não é uma oferta, é o pagamento pela enorme quantidade de spots com a tal publicidade institucional, seja da saúde, da economia, da agricultura, também dos incêndios, o Portugal Chama, por exemplo, e outras áreas governamentais. Presumo que por conta também venham aí muitos spots já pagos sobre as eleições presidenciais do início do próximo ano, nomeadamente o apelo ao voto e outras coisas que costumam passar nas rádios. Isto são spots que já estão pagos, o Governo já pagou, embora o dinheiro ainda não tenha chegado todo, mas é isto que estamos a assistir. Uma nota ainda neste capítulo para dizer que a tal aposta de futuro nos conteúdos pagos de que vos falei há pouco não se revelou ainda rentável nem coisa que se pareça. Uma das conclusões que se tiram da pandemia é que os portugueses não estão ainda virados para pagar o que consomem, para além de tudo o que já pagam para consumir. Pagam pelo jornal, com os níveis quase residuais que conhecemos de vendas em banca, pagam pela TV cabo, porque as alternativas de facto são muito poucas, e pagam para ter internet. E isso dá-lhes acesso a tudo. A internet é a via verde para tudo e quase tudo é de borla. E, portanto, não pagam ainda por conteúdos pelos quais têm especificamente que pagar. Isso ainda não fazem. Consequências editoriais. Sem saber o que é que vai acontecer amanhã, e acreditem que há empresas inteiras a viver o dia pelo dia, à espera que as administrações digam o que vai acontecer, parece evidente que vem aí mais um enfraquecimento do jornalismo nacional, por 2 ordens de razão. A primeira porque me parece inevitável que a precarização se vá acentuar com redução de meios e desnivelamento salarial dos que ficam. Por outro lado, porque a independência editorial só é possível com a independência financeira e isso agora é uma miragem. Como se não bastassem as movimentações acionistas, também temos o Governo a colocar a sua publicidade, pela qual já pagou, como aqui referi. Ponto 2.
Os novos conceitos de concorrência na comunicação social. Parece demasiado evidente para merecer sequer uma referência, mas decidi incluir esta vertente na minha reflexão porque a corrida à divulgação de conteúdos está diretamente relacionada com o valor que esse meio terá junto de quem investe. É uma causa e efeito muito óbvia. É a necessidade de chegar primeiro para ter audiência e influência e, por essa via, publicidade. E é isto que move quem produz conteúdos, pressionado, obviamente, pela contabilidade. Antes da pandemia, era assim que estávamos antes da pandemia, num campo em que todos os meios de comunicação estão em pé de igualdade. Televisões, jornais, rádios, revistas, páginas online, estão todos no mesmo patamar técnico, digamos assim. Têm todos o mesmo ritmo de divulgação de conteúdos, correm todos à mesma velocidade e todos com as mesmas armas. A internet trouxe essa rapidez e essa uniformidade. Um semanário pode ganhar a uma rádio, assim como uma televisão pode ganhar a um online, basta que se tenha a informação e segundos depois, se for preciso, essa informação dá a volta ao mundo. Claro que, uma vez dada a notícia, a concorrência não acaba e depois é preciso acrescentar qualquer coisa, desenvolver, procurar reações, comentários, ter um ângulo diferente, ter as imagens, ter uma fotografia, ter testemunhos. A corrida continua e a concorrência é permanente. Todas as televisões têm canais de notícias 24 horas por dia. Todos os jornais, sejam diários ou semanários, têm online atualizados ao minuto. E as rádios são rádios, estão sempre prontas para acrescentar qualquer coisa. E essa corrida é muito importante para quem depende de uma manchete para vender, ou da abertura de um telejornal para ter mais audiência, ou os cliques, os famosos cliques para fazer crescer as visualizações online. E nesse processo perdem-se algumas coisas pelo caminho. Não vou aqui dizer que se cometem excessos deliberadamente, mas digo que a pressa de dar primeiro pode muitas vezes passar por cima de todas as confirmações necessárias. Pode queimar algumas etapas das mais elementares regras jornalísticas. Pode até apimentar coisas que não eram assim tão apelativas. Para além disso, esta pressão de ocupar os espaços dedicados à última hora, muito comum nesta área da proteção e socorro, também nos leva a nós deste lado a replicar vezes sem fim determinadas informações. Se é verdade que todos queremos dar primeiro, também é verdade que a partir do momento em que sai uma determinada notícia, a pressa faz com que todos os outros peguem nela, copiando literalmente a versão original, muitas vezes sem atribuir sequer os respectivos créditos. E enquanto alguém se dá ao trabalho de perceber se aquilo é mesmo assim ou não, a notícia já saiu em dezenas de sites, televisões e rádios, exatamente como tinha saído originalmente. Na maior parte das vezes a notícia está correta, e aí não há problema nenhum, mas quando não é bem assim, já pouco se pode fazer, porque a notícia já está em todo lado. Depois da pandemia, a única alteração que vejo desde o início do ano até agora é o contexto económico-financeiro. Ou seja, a toda esta pressa e a todo este risco de que se percam valores essenciais pelo caminho, juntou-se agora um contexto global de grande dificuldade financeira, como já aqui vos expliquei. Em alguns casos, uma coisa levará seguramente ao agravamento da outra, não tenho a menor dúvida disso. Ponto 3. Eu não sei se estou a ir bem de tempos e tudo. Sim, perfeito. sim, perfeitamente. Bem. Ponto 3. O peso das redes sociais. Eu corro sempre o risco de parecer reacionário, retrógrado, demasiado conservador para quem está neste meio da comunicação, mas tenho de facto um problema com as redes sociais. Tenho dito nos últimos anos, não me canso de o dizer, as redes sociais ainda não me provaram o contrário, bem pelo contrário. Um problema que tem única e exclusivamente a ver com os conteúdos informativos, com aquilo que é apresentado como notícia. Para quem vive deste lado, o universo livre da internet pode ser, e na maior parte das vezes dos dias, é mesmo um inferno. Antes da pandemia, a força das redes sociais estava instalada. São no seu todo um sistema global de circulação de informação, onde tudo se sabe, tudo se escreve, tudo se publica, tudo se mostra, tudo se acompanha. Qualquer informação circula de forma supersónica. É esse, aliás, o conceito da partilha, sempre na tentativa de que as coisas se tornem virais.
O maior problema são, sem dúvida, as fake news, que se banalizaram de tal forma que são consumidas com a maior das naturalidades. Em Portugal, e temos a dimensão que temos, existem dezenas de páginas criadas especificamente para disseminar notícias falsas, com servidores no Canadá, nos Estados Unidos, alguns também no Reino Unido. Nesse universo jogam-se eleições, popularidades, tendências políticas, tendências comerciais, a manipulação de estudos de opinião, sondagens, a criação de factos que se replicam muito facilmente. Por outro lado, e ao que a informação diz respeito, intensificou-se uma coisa que sempre me queixei, e essa não é dos últimos 5 anos, provavelmente tem 10 ou 15 anos, que é o cidadão repórter. Não censuro o direito à denúncia, não censuro o direito à liberdade de expressão, nem o direito à partilha de dados e à partilha de imagens, mas tem que ficar muito claro sempre que o cidadão repórter não é jornalista, aquilo não é jornalismo. Aquelas informações não passaram por um filtro profissional de quem está realmente habilitado para o fazer. Não são notícias. Não foram confirmadas, não houve qualquer despiste de inverdades ou até de mentiras. Na maior parte dos casos não tem qualquer tipo de contraditório. As imagens podem não ser datadas, nem é possível, à vista desarmada, confirmar sequer se são verdadeiras ou fruto de edições. O problema é que a esmagadora maioria das pessoas parece acreditar nas coisas que lê e que vê na internet. Os frequentadores das redes sociais dão atenção às coisas que se publicam, comentam-nas, alimentam-nas, partilham-nas, lançam autênticos debates sobre o escândalo que é aquela fotografia, ou aquela demissão, ou aquela denúncia que alguém fez. Até a comunicação social verdadeira, se me permitem a expressão, até nessa é frequente ouvirmos que as redes sociais se incendiaram com determinado assunto, que a polémica se instalou nas redes sociais, já para não falar que se fazem constantemente notícia de coisas que por lá aparecem, como sejam festas em prisões, agressões em discotecas, maus comportamentos de polícias, incêndios a invadir aldeias, crianças desaparecidas e por aí fora. Deste lado, muitas vezes pegamos nisso para fazer notícia. Presumo que isto vos incomode quando se sentem prejudicados e sem possibilidade de explicarem o que quer que seja em defesa dos vossos organismos, se é que representam organismos, mas acreditem que também incomoda muito quem deste lado vê as coisas espalharem-se sem filtros. Outra realidade dos tempos que correm que me incomoda bastante, e eu venho aqui partilhar as coisas que me incomodam, eu tinha avisado, é a possibilidade dos leitores ou ouvintes, a possibilidade que têm, de há uns anos a esta parte, de comentarem as notícias. A esmagadora maioria das pessoas desperdiça a oportunidade que lhes é dada para dizer o que pensam. O que fazem é ofender tudo e todos, a começar pelos jornalistas, ameaçar quem não concorda com eles e, à boleia de uma notícia verdadeira, dizer todo o tipo de coisas sobre aquele assunto. Depois da pandemia. Isto era assim antes da pandemia e nem sequer incluía aqui bloggers, influencers e outras figuras que dizem o que bem entendem sem qualquer regulação e, quanto a mim, irá piorar um pouco nesta fase pandémica. Desde logo porque o confinamento aumentou ainda mais o consumo de internet e de tudo o que lá podemos encontrar, mas também porque tem sido um período muito informativo. Dos estados de alerta, contingência e calamidade, ao estado de emergência, passando pelos desafios inéditos às áreas da saúde, segurança, transportes, educação, tudo é informação pura e, portanto, tudo é comentável, tudo é escrutinado por quem o quiser fazer e da forma que o quiser fazer. Acho que estas contas ainda não estão feitas, mas eu diria que dispararam as fake news, dispararam as publicações sem qualquer critério ou confirmação, que houve um certo descontrole naquilo que se divulga, no impacto que as coisas parecem ter. É absolutamente incrível a quantidade de coisas que se publicam como se de notícias se tratassem. E esse é o meu problema. As coisas que são apresentadas como factos verdadeiros, acontecimentos reais, testemunhados por alguém, e que depois toda a gente comenta e toda a gente acredita. Ponto 4. Só abrir aqui um parênteses. Esta questão da crise pandémica que vivemos é muito curiosa. Até este Congresso começou em estado de contingência e vai acabar em estado de calamidade. Ou seja, nós temos num curtíssimo espaço de tempo e sem que possamos controlar os acontecimentos,
As coisas estão a evoluir a esta velocidade e, portanto, um evento de 4 ou 5 dias começa de uma forma, acaba de outra, tem um enquadramento diferente. Tudo isto está a acontecer de uma forma muito rápida e, enfim, com uma comunicação bastante livre também. Ponto 4. Problemas na comunicação das diversas instituições. Se bem se lembram, este era o ponto que originalmente tinha escolhido para desenvolver quando me fizeram o convite. Era nesta relação das instituições com a comunicação social que eu me queria concentrar, daí a questão, a frase-chave da cultura de segurança, uma cultura que eu acho que as instituições não têm, que o Estado tarda a ter e que muitas instituições falham porque não lhe dão a devida importância. E, portanto, era isto que eu vinha aqui desenvolver antes da pandemia. A pandemia, de facto, alterou-me os planos. Aqui acho que existe um problema crónico. Apesar de estarmos quase em 2021, continua sem haver uma cultura de comunicação por parte das entidades que trabalham nesta área, e quem diz esta área diz em muitas outras áreas. Falo da representação institucional destas entidades perante a comunicação social, a relação que têm com os jornalistas, a forma como comunicam as suas atividades e como as explicam. Não lhe é dada a verdadeira importância que ela tem, não lhe é reconhecido o caráter decisivo que tem para a imagem das instituições e até para a sua estabilidade. E não só na ligação à imprensa, também no exemplo que dão, na forma como se comportam publicamente e que acaba depois por ter eco na imprensa. A forma como, por exemplo, políticos e diretores e comandantes se comportam publicamente, as coisas que dizem, as coisas que fazem, que são exemplos, às vezes péssimos exemplos, que depois são replicados pela comunicação social. Antes da pandemia, a esmagadora maioria dos organismos continua sem ter gabinetes de comunicação profissionais que trabalhem de acordo com planos proativos de relacionamento com os jornalistas, que consigam ser simultaneamente uma ajuda para a comunicação social e uma segurança para a entidade que representam. Esse equilíbrio, por exemplo, é quase raro em Portugal. Os privados, seja qual for a entidade, optam por agências de comunicação, ficando na mão de gestores de conta, que podem ter algum ou nenhum conhecimento sobre a área na qual estão a trabalhar e sobre o cliente que lhes foi atribuído. Já o Estado tem os tradicionais assessores de imprensa, centenas deles, e nesta área, como noutras, a informação continua a estar muito centralizada no Terreiro do Paço, muito filtrada politicamente, com uma preocupação constante de evitar incómodos. Os gabinetes de imprensa, mesmo que sejam dotados de recursos humanos, não têm autonomia e quase todo o relacionamento com o exterior tem que ser previamente validado pelas tutelas, por todas as tutelas. Se for preciso, vai-se acima da tutela, vai-se a São Bento. Nem sempre é assim, mas, por exemplo, com o atual governo, isto é assim. E esta área da administração interna, com proteção e socorro, polícias, segurança rodoviária, imigração, portanto, áreas muito operacionais, pede um tipo de comunicação que acompanhe estes ritmos, estas urgências e, sobretudo, a natureza sensível deste tipo de informações. Depois da pandemia, por razões óbvias, nada mudou para melhor nestes últimos meses, de estado de exceção em que estamos a viver, mas houve novidades não necessariamente boas. A informação passou a estar mais centralizada, ainda mais centralizada, agora na posse de menos pessoas que as divulgam quando e como querem. É natural que assim seja em estado de emergência, mas a verdade é que a tal tendência para o controle político da informação tem agora outros pretextos, outras dinâmicas, outras justificações. Seja na saúde, na segurança, na proteção e socorro, na defesa, na justiça, na economia, a informação passou a ser ainda mais sensível, mais reservada, mais filtrada e sempre com a justificação óbvia de que estamos a atravessar uma pandemia. Da capacidade das empresas de comunicação para contornarem isto, estamos conversados, já vos expliquei tudo no ponto 1. E, portanto, acho que nada de bom está a acontecer nesta relação entre as duas partes. Por último, dizer ainda que a pandemia também afastou ainda mais os jornalistas dos acontecimentos e dos protagonistas. Por razões, uma vez mais óbvias e totalmente justificadas, a cobertura in loco passou a estar muito mais condicionada, não impedida, mas condicionada. As conferências de imprensa passaram a ser online,
algumas sem condições técnicas para se fazerem perguntas. O acesso a políticos, governantes, decisores não é agora tão fácil como era. Até iniciativas como esta em que nos encontramos passaram a ser em sistemas mistos, onde não nos encontramos todos, não nos encontramos e não conversamos de viva voz todos. A hipótese do contraditório ou apenas de vermos com os nossos próprios olhos e conseguirmos perguntar o que queremos são hoje em dia muito mais reduzidas, até desaconselhadas pelas autoridades de saúde. Vou ficar por aqui. Repito apenas uma das ideias que deixei no início. Não vim aqui desculpabilizar a comunicação social ou apresentar justificações para a forma, por vezes incompreensível, como os jornalistas trabalham, e isso é uma coisa que eu assumo com a maior das naturalidades. Apenas quis aqui dizer que este é um trabalho fundamental, é um pilar da democracia, é aquilo que nenhum país ou povo pode deixar de ter de forma livre e livre de todos os poderes. E isso não está fácil de conseguir. Está feito. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção, pelas suas reflexões e também para nos dar, pela forma como nos mostrou um pouco os bastidores da comunicação, do jornalismo nos dias que correm. Eu pergunto se têm questões que queiram colocar, ainda temos algum tempo, sobre as reflexões que o Dr. Celso aqui deixou relativamente à prática jornalística e à informação que nos chega diariamente e que é tão importante na construção da cultura do risco. Não há questões? Eu coloco uma, eu pergunto-lhe então, em função de todos estes constrangimentos que aqui focou, qual é a margem de erro da informação que nos chega diariamente? Se é que consegue... Vou usar a palavra risco. É um risco que corremos. Também digo isto muitas vezes. Qual é a segurança que o consumidor de informação tem? Qual é a possibilidade que tem de garantir alguma segurança naquilo que está a consumir? É, obviamente, a marca que está a consumir. Nós não bebemos todos a mesma coisa, bebemos as coisas de que gostamos, não comemos todas as mesmas coisas, enfim, o nosso dia-a-dia é feito de escolhas e eu acho que a comunicação, o consumo de informação passa um bocadinho por aqui, passa um bocadinho pelas marcas que consumimos, pelos títulos que consumimos, pela credibilidade que damos a cada um deles e temos sempre essa opção, não é? Quer dizer, nós num rádio temos uma grande de rádios, escolhemos a que nos agradar mais, os jornais exatamente a mesma coisa, as televisões a mesma coisa. O que eu aqui quis dizer foi que há um contexto geral de dificuldade económica que prejudica o trabalho normal. É assim nas universidades, não estou aqui a dar novidade absolutamente nenhuma, é assim em qualquer área da atividade deste país e da Europa e do mundo neste momento. E, portanto, esta é uma atividade que é cara, que para ser bem feita precisa de recursos, precisa de tempo, precisa de pessoas dedicadas, experientes, com capacidade para ir aos sítios, de fazer perguntas, de estar, de cobrir in loco os acontecimentos. Não havendo essa capacidade, claro que o risco... Bom, a resposta é, tanto quanto possível, procurarem consumirem as marcas que vos deem garantias de credibilidade. Eu faço isso. Eu, enquanto jornalista, para além de não ter uma série de redes sociais, não adiro, não é? Mas consumo não consumo todas as televisões, não consumo todos os jornais, nem consumo todas as rádios, quer dizer, faço essa opção. E já agora também aproveito para lhe perguntar... Aproveito também para perguntar relativamente à questão da cultura de risco, uma vez que inicialmente o seu trabalho ou a sua apresentação versava sobre este tema, de um modo geral, como é que percepciona
a cultura de risco das entidades, que já falou, mas do cidadão comum. Pois, o meu foco era nas entidades. Eu estou um bocadinho cansado de dar o peito às balas e dizer os jornalistas são os maus da fita, pá, não, é só estagiários, não sabem bem o que é que estão a fazer e tratam os assuntos com alguma leveza, algum sensacionalismo, porque o editor precisa de abrir o telejornal ou de vender, etc. E estou um bocadinho cansado de dizer isto, mas também de dizer, bom, mas as instituições não se preparam, não têm gabinetes de comunicação, não são proativas, etc. E nada acontece. Nada acontece. Podem dizer, bom, deste lado também nada acontece. Claro, deste lado também nada acontece. Mas é que nada acontece também do lado das instituições. E, portanto, a minha ideia original era até trazer aqui alguns exemplos práticos da tal falta de cultura das próprias instituições. Quando temos governantes que fazem coisas inenarráveis, que dão péssimos exemplos à população. Não é raro isso acontecer. E, portanto, ou seja, há, quanto a mim, continua a não haver uma cultura de segurança das instituições, muitas delas dedicadas à segurança. E, portanto, não há uma verdadeira preocupação com a forma como as coisas são comunicadas e como se devem relacionar com a população através da comunicação social. Porque a comunicação social, no fundo, é aqui o intermediário entre as duas partes. Isto por um lado. Por outro, a cultura de segurança das pessoas. Uma coisa resulta da outra, quer dizer, as pessoas terão a cultura de segurança que lhes for incutida, que lhes for mostrada, que lhes for explicada, quer dizer, quanto menos capacidade as instituições e a comunicação social tiverem de mostrar estas coisas, de revelar estas coisas, menos capacidade a população em geral terá de as perceber e de as quer dizer, agora estamos a ter, quer dizer, agora, por exemplo, agora estamos a atravessar um período em que ninguém sabia nada. Nem as instituições, nem a comunicação social, nem os médicos, nem os especialistas. Portanto, estamos uma coisa completamente inédita. Aqui estamos todos em pé de igualdade, estamos todos a experimentar dia a dia uma situação completamente inédita. Uma pandemia para a qual ninguém estava preparado. Nem a Lei de Bases da Proteção Civil inclui lá a pandemia. Não havia. Uma coisa, tem sismos, tem uma série de coisas, pandemia não tem. E, portanto, é um caso concreto em que estamos todos a aprender a cada dia que passa. E este é compreensível. Os erros que possam ser cometidos até são compreensíveis. Mas outras coisas, como os sismos, quer dizer, nós temos 2, 3, 4 zonas de risco sísmico elevadíssimo em Portugal. Temos os Açores, depois temos o Algarve, a Grande Lisboa, etc. Eu não creio que se faça grande coisa em Portugal para sensibilizar a população ou para insistir na necessidade das populações estarem preparadas para aquilo que mais tarde ou mais cedo lhes vai acontecer. E não me falem, por favor, está aqui o Dr. Pedro Lopes, não vai levar a mal, mas não me falem, por favor, naquelas campanhas que a Proteção Civil faz anualmente. Faz, claro, mas tem que ser mais, muito mais. E, portanto, as pessoas estarão tanto mais sensibilizadas e mais informadas quanto a informação lhes chegar. Eu não creio que esse trabalho esteja a ser... Depende das áreas, obviamente. Mas... Eu tenho... Permite-me... Está aqui uma questão, não sei se... Eu posso ler. Exatamente, se já os agora. são os conteúdos pagos, tal implica que uma enorme massa de cidadãos que não têm capacidade de pagar fiquem ainda mais expostos à informação que circula apenas nas redes sociais. Ora, está muito bem visto. Que estratégias se deverá ter para que esses cidadãos possam ter acesso a melhor informação? Continuará sempre a haver informação generalista, acessível, de forma gratuita. Isso nunca deixará de haver. A Rádio Renascença continuará sempre a emitir, basta ligar o rádio. As rádios que eu aqui represento, a Renascença, a RFM e a Mega Hits, estarão sempre à distância de um toque. Não é? E na internet continuará a haver tudo. Eu, quando falo em conteúdos pagos, enquanto digamos, alternativa, enquanto caminho para que os órgãos possam sobreviver, estou a falar de coisas específicas, de temas concretos, enfim, nós já temos o Expresso Online, por exemplo, pago, mas não é tanto isso, é quem gosta de carros, procura carros, informação sobre carros, quem gosta de jardinagem, procura informação sobre jardinagem, cães, cozinha, seja o que for, ou seja, estratificar ao máximo a informação disponível, manter a generalista
atualidade geral, normal, banal do dia-a-dia, livre, de acesso gratuito, obviamente, mas depois criar conteúdos específicos que interessem a determinadas camadas, grupos, sejam profissionais, sejam outros, e esses sim serem pagos, ou seja, e com esse dinheiro as redações conseguirem financiar, por exemplo, os jornalistas que fizeram esses conteúdos. Não é? Portanto, ou seja, isto para dizer que, claro que pagando uma coisa mais específica, mais rigorosa, se calhar mais bem feita, estamos se calhar a afugentar quem não tem dinheiro para pagar isso para as redes sociais. Quem escreveu tem toda a razão, enfim. Mas não creio que seja uma coisa, não vamos chegar aqui ao ponto em que, se queremos ter acesso à informação do dia, temos que pagar. Também não vamos chegar a esse ponto. O que as empresas neste momento procuram são meios de sobreviver, são meios alternativos de financiamento, de receitas. E os conteúdos pagos são, obviamente, o caminho, que estava a ser preparado, mas que a pandemia, de repente, mostrou que ainda estamos a anos-luz de estar prontos para. Mais questões? Dr. Luciano? Por favor, jovens. Um microfone. O microfone. Está tudo nas redes sociais. Estava no Facebook. Não sei, não faço ideia. Fui rápido, não fui? Não, está bem. Estamos dentro do tempo. 46. No contexto deste congresso, a apresentação foi excelente, mas eu gostava de centrar um pouco mais, não tanto no risco, mas na manifestação do risco e as dificuldades de acesso à informação por parte dos jornalistas e depois a forma como muitas vezes é veiculada essa informação para o público. No fundo, em cenário de catástrofe, e o Dr. Celso Paiva tem uma grande experiência internacional em contextos desses, muitas vezes a informação fica condicionada por muitos vetores que condicionam todo o cenário de catástrofe. Eu gostava que nos falasse um pouco da sua experiência nesse aspecto, de como, por vezes, se dão as notícias e a forma como elas devem ser dadas à população dentro do contexto que deve ser num cenário de crise da notícia. De acordo com aquilo que até acabei de dizer, os gabinetes de comunicação em Portugal funcionam muito de forma defensiva, ou seja, protegem muito as instituições que representam e, portanto, a libertação de informação é sempre muito cuidada, muito pensada, muito gerida, muito mastigada e, se possível, nem sequer sai. Pronto. A que for sensível, evita-se ao máximo. E quando alguém descobre, então tenta-se explicar sem grandes desenvolvimentos. É basicamente isto que se passa nos gabinetes de comunicação do Estado português. E, portanto, não é comum as redações receberem comunicados de imprensa, seja lá de que ministério for, ou até do gabinete do Primeiro-Ministro, dizendo: passa-se, meus caros amigos, passa-se isto assim, com esta gravidade, estes são os implicados e tal. Isso não existe, quer dizer. Portanto, geralmente há uma notícia, os jornalistas fazem o seu trabalho, felizmente, e depois há uma reatividade. Bom, e, portanto, é disto que estamos a falar, de gabinetes que gerem a informação de forma politicamente muito controlada. Varia conforme os ciclos políticos, uns são mais assim, outros são menos assim, mas, enfim, globalmente há uma tendência geral de proteção das casas, das respectivas casas. Os jornalistas tentam sempre fazer o seu trabalho, como é evidente. Agora, o que eu aqui tentei dizer foi: claro que os jornalistas conseguem fazer melhor se tiverem mais condições de trabalho. Isso é óbvio, qualquer um de nós, na nossa vida profissional, fará melhor se tiver condições. E, portanto, no acesso, não é fácil ter acesso à informação de forma rigorosa, completa, se não tivermos tempo
para o fazer. Ou seja, se eu for um generalista que estou enfiado numa redação onde estão meia dúzia de pessoas que têm que fazer tudo e que temos noticiários para apresentar e um jornal para fechar e não sei o quê, eu não vou ter tempo, se calhar, de ter aqueles 2 ou 3 dias para estar agarrado ao telefone a saber determinada coisa ou para perceber aquela coisa ou com o rigor necessário para ser publicada. E, portanto, junta-se aqui a fome com a vontade de comer, não é? Ou seja, por um lado, quem não quer passar informação, pelo menos na sua totalidade, ou se ela for de alguma forma comprometedora, e do outro lado, quem não consegue furar mais, procurar mais, esclarecer mais. Portanto, há aqui... Esta é a grande dificuldade. Tem sido assim é assim há muito tempo. É assim há muito tempo. Agora, é evidente, falou aí da minha experiência. A minha experiência são 30 anos de jornalismo e se calhar 20 e tal a fazer esta área. 20 e tal, portanto, eu conheço as pessoas. Ou seja, a questão é, depois temos a diferença entre alguém, não interessa se é jovem, se é inexperiente. Quer dizer, eu até sou do género de gostar de jovens inexperientes porque, de facto, podemos moldá-los, não vêm com vícios, podemos formá-los. Bom, não é para aqui chamar. Não interessa se é jovem ou inexperiente, se um jornalista contacta um gabinete de imprensa e se daquele lado tem uma barreira, não é? Se tem um filtro e se dali não sai, nem consegue sair, fica com aquilo, fica com o pouco que esse gabinete de imprensa lhe der. Bom, se conhecer o diretor-geral, telefona ao diretor-geral. Se conhecer o ministro, telefona ao ministro. Não é? Portanto, ou seja, depois aqui já jogamos outras não é? Estamos aqui já noutro tipo de patamar. E, portanto, Deus me livre, quer dizer, passam-se meses que não falo com o gabinete de imprensa do Ministério da Administração Interna. Para quê? Para quê? É o Celso, pois. Não, quer dizer, para quê? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu sei que aquela informação será filtrada, será... E se eu faço a pergunta, depois a resposta vai aparecer noutro órgão logo à tarde. Só para... Pá, quer dizer, portanto, eu telefono ao diretor-geral, ao comandante-geral, ao ministro. Bom, alguns de nós, muitos de nós, conseguem fazer isto, conhecem as pessoas, ganharam confiança com as pessoas, têm relações, às vezes, de amizade, são tantos anos. E, portanto, é um bocadinho a resposta que dou também, que dei há bocadinho, para a credibilidade dos órgãos. Depois, quer dizer, isto também se joga na credibilidade das pessoas, na confiança que as pessoas têm umas nas outras, se confiam, se não confiam. A relação com as fontes é isso, quer dizer, é uma relação de confiança. Longe de mim queimar uma fonte, longe de mim, quer dizer, portanto, há aqui regras básicas. Bom, e, portanto, é muito difícil trabalhar e muitas vezes temos que recorrer a estas, quer dizer, agora chatear o comandante-geral por causa de uma coisa que o gabinete de imprensa resolvia fácil, não é? Quer dizer, mas eu às vezes até me sinto meio envergonhado de estar a telefonar ao comandante-geral, não sei do quê. Ouça, não é nada de especial, é só confirmar aqui uma coisa, quer dizer. Mas o gabinete de imprensa, de facto, é uma barreira, são barreiras. Essa cultura de ser assessor de imprensa no governo de Portugal instalou-se, está instalada, é assim que funciona. É raríssimo encontrar pessoas que se disponibilizem e percebam o trabalho do outro lado e percebam a urgência, percebam a importância de explicar determinadas coisas. É complicado. Não sei se respondi. Eu depois começo a divagar. Peço desculpa, Sr. Professor. Respondi. Mais uma questão. E depois isto acontece muito, que é depois as pessoas todas querem fazer perguntas, o jornalista, tu... Que se queres? Força. A minha questão deve-se com o facto de, no início da pandemia, ninguém contactou a Cruz Vermelha para saber que medidas ou o que é que se pretendia fazer ou ter algumas outras informações da situação.
Não é que não seja verdade, mas tínhamos já os casos de outros países. E se contactaram, qual foi a resposta que tiveram? Bom, eu acho que está aqui em causa nessa pergunta duas coisas que já aqui disse. Por um lado, a falta de proatividade dos gabinetes. E esse é um bom exemplo. Se ninguém vos contactou, contactem vocês. Tão simples como isso. Ou seja, lá está, é exatamente isso. Os gabinetes de imprensa não têm que ficar à espera que o telefone toque. Bem pelo contrário. Os gabinetes de imprensa devem contactar os órgãos de comunicação, os jornalistas de referência ou outros, os que conhecem ou não, e também não vale, já agora abrindo aqui um parênteses, não vale entupir as redações de comunicados, de preces, quer dizer, já não há atenção, não é? Quer dizer, ainda por cima aqueles preces que vêm com 3 folhas. Ninguém lê. Quer dizer, depois aqui já estamos noutra, não sei se há aqui estudantes de jornalismo ou assim, mas já estamos, bom, já estamos, podemos fazer conferências atrás de conferências sobre as mais variadas coisas. Bom, portanto, a proatividade é isso, a proatividade é, a Cruz Vermelha tem que contactar, não é preciso os jornalistas todos, 2, 3, escolher uma televisão, uma rádio, um jornal, e vender-lhes determinadas ideias. Eu, por exemplo, neste momento estou a fazer várias coisas com a Cruz Vermelha. Por acaso fui eu que procurei, mas do outro lado tive toda a abertura possível, as coisas estão a correr lindamente, e portanto, ninguém vos telefonou, telefonem vocês, não vos apetece fazer uma coisa, é que nós temos aqui uma coisa, uma experiência, um projeto piloto, seja o que for. Portanto, isso por um lado. Por outro, outra coisa que eu falei na minha apresentação inicial, que é, neste momento, eu agora tenho brincado muito, porque agora a culpa é do vírus, não é? Portanto, agora a culpa é do vírus para tudo. Portanto, tudo será a culpa do vírus. 2020, esqueçam. A sinistralidade rodoviária está ótima, a criminalidade está ótima, está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Que é a centralização da informação. Eu falei isso há pouco, o risco, que as coisas já não eram fáceis, a pandemia veio ainda veio fechar mais a informação. A informação ficou na mão de menos pessoas ainda. E para lá chegar ainda é mais difícil porque é tudo muito sensível. Estamos na fase pandémica, é tudo muito... ok? E, portanto, provavelmente, e isso acontece-nos muito hoje em dia, que é telefonamos. Eu não digo para a Cruz Vermelha, não é o caso, mas para uma determinada... tem que ser a Direção-Geral de Saúde. Tem que ser a Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde passou a ser o sítio para onde toda a gente deve ligar para saber se pode ir ao futebol, se pode ir ao supermercado, se pode usar máscara, se pode ir à praia, se qualquer coisa. Portanto, a informação ficou, e quem diz Direção-Geral de Saúde, diz Ministério da Saúde, diz Governo, ok? Portanto, ou seja, estamos aqui nas pirâmides, podemos pôr a pirâmide como quisermos. Portanto, a informação está mais centralizada, está ainda de mais difícil acesso neste momento. E, portanto, pode dar-se o caso de telefonarmos e não termos resposta porque nos remetem não sei para onde, ou se nós não telefonamos, telefonem vocês. Não é? É isto, basicamente. Estes meses que passaram, desde março, não tem sido fácil. Nada fácil. Tem sido uma confusão. Tem sido um turbilhão de coisas. Uma vez mais, não estou aqui a dar novidade nenhuma, mas para quem faz informação, para quem está numa redação e tivemos que trabalhar presencialmente, eu, por exemplo, estive sempre a trabalhar presencialmente, e os dias que tive de teletrabalho foram infernais, mas, portanto, ou seja, se houve sítios que estiveram na linha da frente, como os enfermeiros e não sei quem, foram os jornalistas. Eu ainda não vi o Presidente da República homenagear nenhum, não é? Mas a verdade é que isto não tem sido fácil e é muito, muito difícil depois gerir esta catadupla de coisas que também não sabemos, ninguém sabe bem, não é? E, portanto, isto tem sido muito, muito bom. Mas, centrando a resposta, ninguém vos telefonam vocês. E, isto está muito centrado, está muito fechado, agora começa a abrir ligeiramente, mas está tudo muito... Já estava a 7 chaves, agora está a 43 chaves. Tenho aqui mais uma pergunta. Já agora. Vou ler. Sim. Vindo do IPMA, pergunto como avalia em Portugal a comunicação das entidades relativas aos riscos naturais face à comunicação de outras entidades. Doutor Moreira, boa tarde, está bom? O IPMA às vezes funciona bem, outras vezes nem por isso. O IPMA tem, vamos lá ver, o IPMA tem uma paciência infinita para aturar jornalistas.
qualquer jornalista deste país, estagiário ou não, telefona para o IPA, vamos gravar a previsão, vamos não sei o quê, estamos amanhã só. É assim uma coisa um bocadinho, enfim, já estou aqui a ridicularizar um bocadinho a coisa, mas às vezes é mesmo assim. E, portanto, o IPMA tem uma paciência tremenda para nos aturar e, às vezes, até faz mais do que o que devia. Mas também não tem a proatividade que eu aqui estou a defender, Sr. Por exemplo, a Vânia saiu, tanto quanto eu sei, era a única assessora que eu conhecia, com quem eu me relacionava, era a única ponte que eu tinha com o serviço para outras coisas. Estou a falar para o computador, não sei se... Bom, era a única ponte que eu tinha para outras coisas que não fosse a previsão do tempo para amanhã. Portanto, ou seja, coisas mais concretas, previsão de risco disto, sismos, cheias, fosse o que fosse, coisas que eu às vezes queria fazer e fiz. Eu até a venda de barcos do IPMA fiz. Fui ali ele se chama, Algés, enfim, ver os barcos, etc. E fiz, o IPMA pôs barcos à venda. Eu achei isso engraçado. Quem é que quer comprar um barco de investigação científica? É engraçado, não? Mas, portanto, a Vânia saiu e eu não conheço, não há ninguém. Se o Dr. souber, diga-me. Quer dizer, o IPMA tem um gabinete de comunicação que seja proativo, que procure as redações, que lhes passe ideias, que lhes explique, que nos chame. Por exemplo, outra coisa que eu estou sempre a defender, eu sou um chato com isto, que é chamem-nos para... Eu já fiz um workshop no IPMA, já lá fiz um workshop, enfim. Mas chamem-nos, mostrem-nos como é que funcionam, como é que trabalham, que equipamento é que usam. Mostrem-nos as últimas tendências, mostrem-nos, no vosso caso, os satélites e outros sensores e outras coisas que nos possam ajudar a perceber e que nos possam ajudar a escrever. As forças de segurança, por exemplo, chamem-nos, mostrem-nos as... Por exemplo, eu já disparei Glocks da PSP numa carreira de tiro da PSP. Sim, uma vez. Mas chamem-nos mais vezes, mostrem-nos a vossa linguagem, mostrem-nos como é que se entra num edifício. Por exemplo, eu também já fiz descer com os chapadores de Lisboa, fora do prédio e tal, já subi as escadas com o equipamento. Os jornalistas precisam de passar por essas experiências, precisam de conhecer. Ninguém nos mostra, ninguém nos convida para nada, quer dizer, sejamos francos, não é? Quer dizer, também queixam-se, mas depois também não nos mostram, não fazem este trabalho prévio de nos ajudar a perceber as coisas. Podem dizer, bom, por mais que façamos, vocês vão ser sempre os mesmos, vão ser sempre os mentirosos, os sensacionalistas, etc. Provavelmente se calhar têm razão, mas eu acho que deviam tentar. É muito fácil organizar a nível da academia, tanta coisa que se pode fazer. Chamem os jornalistas, agora vamos explicar-vos como é que se faz determinada coisa, como é que se executa determinada profissão. Não é? Doutor, eu não sei se respondi à sua pergunta. Aliás, posso ler a pergunta outra vez? Eu acho que nem respondi à pergunta. Pode ler, clica ali, muito rapidamente. Aqui? Sim. Acho que sim. Pois, doutor, o IPMA, voltando aqui à pergunta, o IPMA tem hoje em dia, desde a tragédia de 2017 e neste plano, nesta reforma global que estamos todos a viver há 3 anos, o IPMA tem um papel central, tem um papel diferente, maior protagonismo. Foi chamado para outro tipo de decisões, para outros patamares, para outros... mas eu continuo a ver tudo muito disperso e tudo muito centralizado em determinadas entidades. Eu não sei se estou aqui a incomodá-lo muito com o que estou a dizer, mas peço desculpa. Mais? Sim. Não sei se há mais alguma questão. Se não houver, vamos então dar por encerrada esta conferência, renovando os votos de agradecimento ao Dr. Celso por nos trazer este conjunto de reflexões em torno da comunicação do risco. Temos agora uma pequena lembrança para lhe entregar em nome da Associação de Riscos. Com licença. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome da Associação de Riscos e da Comissão Organizadora do Congresso Internacional, pode abrir e ver. Sim, senhor. E já agora mostrar também. Fantástico, bom. Muito bem, muito obrigado. E já agora deixo-lhe também a sua pasta com os conteúdos do Congresso e
do certificado. Muito bem, muito obrigado. Já agora também entregar à moderadora desta sessão. Muito obrigada por mais uma, a terceira. Obrigada. Vamos então passar de imediato para a sessão de encerramento. Eu convido para a mesa o Sr. Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o Sr. Professor Dr. Rui Gama Fernandes. Convido também o Sr. Diretor Nacional de Bombeiros em representação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Sr. Presidente da Riscos, o Professor Dr. Luciano Lourenço. Boa tarde de novo. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Sr. Professor Dr. Rui Gama Fernandes, Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, saudar também o Engenheiro Pedro Lopes, Diretor Nacional de Bombeiros em representação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e saudar também o Professor Dr. Luciano Lourenço, representante da Associação Portuguesa de Riscos e Prevenção e Segurança. Podemos então afirmar, nesta sessão de encerramento do 5º Congresso Internacional de Riscos, que hoje termina, sob o tema Contributos da Ciência para a Redução do Risco, agir hoje para proteger o amanhã, que decorreu em circunstâncias adversas face ao contexto de pandemia em que nos encontramos, mas com a normalidade dos tempos atípicos que vivemos. Depois de todos os reajustes necessários, foi grande a participação neste evento. 165 comunicações, 112 orais e 53 pósteres, 2 conferências, uma de abertura e de encerramento e 2 mesas redondas, que no total envolveram aproximadamente 400 investigadores. Inscreveram-se mais de 180 participantes de 12 nacionalidades diferentes, 60% portugueses, 25% brasileiros e os restantes provenientes de França, Espanha, Suécia, Chile, Argélia, entre outros. Acresce a este número a participação online de todos os comandos distritais de operação de socorro e de 19 corporações de bombeiros, assim como o Regimento de Apoio Militar de Emergência. Este congresso fica, por isso, na história da Associação Riscos, não apenas pelos constrangimentos que teve que ultrapassar, mas sobretudo pela capacidade de adaptação em tempos de incerteza. Tendo em conta alguns dos conceitos associados à ciência do risco, podemos dizer que, face à severidade da pandemia de Covid-19 e à elevada suscetibilidade de cada um de nós em ser contagiado, a Riscos, com o apoio da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, preparou e planeou ao detalhe a participação de conferencistas e de outros participantes. Adaptou-se através de um conjunto de medidas e estratégias, com o objetivo de reduzir as vulnerabilidades e as fragilidades do sistema onde nos inserimos. Podemos, assim, neste contexto, afirmar que agimos hoje
para proteger o amanhã. Este slogan, norteador e presente no curso do 5º Congresso Internacional de Riscos, nunca assumiu tanto significado pelo contexto pandémico que a humanidade atravessa, mas também pelo aumento de outros riscos que afetam a sociedade, tanto em número como em gravidade, a par da falta de uma cultura de prevenção e segurança. Preocupados na gestão dos riscos, desde a sua prevenção até à reabilitação das áreas por eles afetadas e pelos que zelam pela segurança das pessoas e dos bens, a Riscos reúne investigadores, professores operacionais dos mais diversos quadrantes científicos e institucionais, de múltiplos países, cumprindo o propósito da sua já longa existência a rondar as 4 décadas. Para além das múltiplas publicações, dos inúmeros congressos realizados, a Riscos decidiu premiar os que mais têm contribuído para o avanço do conhecimento científico na área dos riscos, assim como os operacionais que, das mais diversas formas, têm colaborado na afirmação desta associação. Assim, dando cumprimento à deliberação de Riscos tomada na sua reunião do dia 2 de fevereiro de 2017, a Riscos atribui 2 prémios, o Prémio Ciência e o Prémio Operacionalidade. O Prémio Ciência visa estimular e fomentar a pesquisa e a produção técnica e científica, tanto no meio académico como no profissional, sobre a temática dos riscos e das suas plenas manifestações, as catástrofes, distinguindo anualmente o melhor trabalho científico publicado nas obras editadas pela Riscos. Assim, por deliberação do júri, constituído para o efeito, o Prémio Ciência 2019 foi atribuído, por unanimidade, ao artigo intitulado Desertificação, da autoria de Maria José Roxo e de Carlos Russo Machado, tendo em consideração o relevante contributo científico do trabalho publicado, a sua aplicabilidade prática e o seu impacto para o desenvolvimento da área científica em estudo. Encontra-se publicado no volume 9 sobre catástrofes mistas, uma perspectiva ambiental da série Riscos e Catástrofes. Por motivos pessoais, não foi possível aos premiados, docentes da Universidade Nova de Lisboa, deslocar-se a Coimbra para receber os prémios, manifestando-se hoje muito honrados pelo prémio atribuído. Aos professores Maria José Roxo e Carlos Machado, desejamos os maiores sucessos académicos e pessoais. O Prémio Operacionalidade foi instituído para distinguir uma personalidade que se tenha destacado pela sua dedicação à associação. Assim, por deliberação da Direção da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, tomada em reunião ordinária, realizada ao 17º dia do mês de setembro de 2019, o Prémio Dedicação a Riscos, relativo ao triênio 2017-2019, na sua componente operacionalidade, foi atribuído ao excelentíssimo Sr. Coronel Albano José Ribeiro de Almeida, associado número 4, tendo em consideração o relevante contributo que emprestou a diversas atividades promovidas pela Associação Riscos, desde a sua fundação. Ao Sr. Coronel Albano Ribeiro de Almeida, que por motivos pessoais não pôde estar presente nesta sessão, agradecemos a sua longa e profícua colaboração com a Riscos. O Prémio Melhor Póster do Jovem Investigador teve a sua primeira edição no 4º Congresso Internacional de Riscos, em 2017, e tem como objetivo incentivar jovens investigadores a participar em eventos científicos, divulgar e partilhar a sua investigação. Por deliberação do júri, constituído para o efeito, o Prémio Melhor Jovem Investigador, relativo ao 5º Congresso Internacional de Riscos, foi atribuído ao póster intitulado Plataforma de Monitorização e Promoção
da saúde psicológica / ocupacional dos profissionais de emergência médica, da autoria de Sílvia Monteiro Fonseca, bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, tendo em consideração o relevante contributo científico, o avanço tecnológico e o caráter aplicado do trabalho desenvolvido, com o intuito de monitorizar a saúde psicológica de profissionais ligados à emergência médica. Desejamos à premiada os maiores sucessos na sua carreira investigativa. De sequência, vamos então assinar um protocolo de colaboração entre a Riscos, Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, e a PAFO, Associação Lusófona de Prevenção contra Incidentes, Acidentes e Desastres. Uma caneta? Chamo o comandante. É para ler? Então, o protocolo de colaboração entre a Riscos, Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, e a PAFO, Associação Lusófona de Prevenção contra Incidentes, Acidentes e Desastres. A cooperação institucional e a coesão global justificam que diferentes instituições colaborem entre si, procurando não só o conhecimento científico inovador, mas também o desenvolvimento de diversas ações, tentando responder às problemáticas da sociedade que as rodeiam. Desta forma, a Riscos e a PAFO, a partir de agora, estabelecem por mútuo acordo o seguinte protocolo de colaboração. Cláusula 1, ou cláusula 1. A colaboração entre as duas instituições deverá desenvolver-se em áreas da ciência com campos temáticos comuns, nas quais se considere pertinente o estabelecimento de relações de cooperação que permitam o desenvolvimento de diversas ações, de entre as quais, e a título de exemplo, se mencionam as seguintes: A. Projetos de investigação científica e pedagógica. B. Formação. C. Serviços prestados à comunidade. D. Atividades de ensino. E. Realização de eventos de caráter técnico, científico e ou formativo. Cláusula 2. A participação de elementos de cada instituição, bem como as medidas concretas conducentes a um efetivo cumprimento das ações, serão submetidas a planos de trabalho comuns, a acordar previamente entre cada instituição e para cada projeto a desenvolver. Cláusula 3. Todas e quaisquer alterações, modificações ou exclusões de pontos neste protocolo, bem como dúvidas suscitadas na sua aplicação, serão resolvidas por acordo entre as partes. Cláusula 4. Ponto 1. No que diz respeito ao financiamento de programas e projetos, ambas as instituições envidarão esforços no sentido de obterem, por parte de organizações nacionais e ou internacionais patrocinadoras de programas e projetos financiáveis, os apoios financeiros necessários para o melhor êxito do presente protocolo de cooperação. Para além do referido no número 1 desta cláusula, as duas instituições, Risco e PAFO, providenciarão, em regime de reciprocidade dentro das suas disponibilidades, os meios necessários para a execução das ações que vierem a ser aprovadas. Dever-se-á, no entanto, procurar que os custos das diferentes ações a realizar sejam financiados pelas entidades que venham a beneficiar das referidas ações. Cláusula 5. A coordenação dos programas e projetos previstos na cláusula 1 ficará a cargo de coordenadores nomeados por cada uma das instituições outorgantes. Cláusula 6. Ponto 1. O protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura e terá uma vigência de 3 anos, automaticamente renovável por iguais e sucessivos períodos de tempo. Ponto 2.
A denúncia deste acordo poderá ser efetuada a todo o tempo, por comum acordo ou por uma das partes, devendo, neste caso, a outra ser notificada com a antecedência mínima de 30 dias, salvaguardando-se sempre a conclusão de qualquer ação em curso, se não for o entendimento estabelecido. Coimbra, 15 de outubro de 2020, pela Associação Riscos e pela PAF, portanto, pela Associação Riscos, assina o professor Dr. Luciano Lourenço, pelo Presidente da Direção da PAF, o Comandante Pedro Rios. Pois eu acho que sim, eu acho que a forma Segue-se a intervenção do professor Dr. Luciano Lourenço em representação da Riscos. Vou falar daqui. Eu começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Diretor da Faculdade de Letras, professor Dr. Rui Gama, o Sr. Engenheiro Pedro Lopes, Diretor Nacional de Bombeiros e que está em representação do Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Cumprimento, obviamente, os participantes, quer sejam ou tenham sido conferencistas, moderadores e palestrantes, a Comissão Organizadora, os estudantes do Secretariado, uma saudação especial aos resistentes, em particular aos bombeiros militares do Estado de Minas Gerais que nos acompanharam durante estes dias e que estão aqui de pedra e cal para esta sessão de encerramento e que naturalmente é extensiva a todos quantos nos acompanharam através da videoconferência. Caros colegas e amigos, estamos no final deste congresso e 8 meses envolvidos sobre a decisão de cancelar ou adiar foi tomada quando tínhamos recebido 295 resumos, envolviam 648 autores de 25 nacionalidades. Reconheço agora que, passados todos estes tempos, várias incertezas, condicionalismos, e foram muitas aquelas por que passamos, reconheço que foi a decisão mais acertada. Com efeito, embora a participação se tenha reduzido para 188 comunicações, mostram que a realização deste congresso se justificou, apesar destas circunstâncias inóspitas em que se realizou. Por isso, o meu primeiro agradecimento vai para todos os autores que participaram, bem como para todos os outros que desejariam ter participado, mas que devido às muitas alterações introduzidas pelo Covid-19, não puderam estar presentes nem participar à distância. Depois, é devido um agradecimento especial às entidades da área da proteção civil, que são nossas parceiras e que mais uma vez nos apoiaram, designadamente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, aqui representada pelo excelentíssimo Sr. Diretor Nacional de Bombeiros, um amigo de velha data, anteriormente às atuais funções desempenhou outras importantes funções aqui a nível de Coimbra e da região e, neste caso particular, possibilitou que, além dos 19
dos 18 comandos distritais, 19 com o Comando Nacional, participassem também mais de 400 corpos de bombeiros neste congresso através da videoconferência. De igual modo, agradecemos aos Serviços Regionais de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira e ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, cujos presidentes, por se encontrarem em deslocação pelas ilhas, não tiveram oportunidade de gravar as respectivas mensagens, ao contrário do que sucedeu com o Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, Dr. José Ferreira, que teremos oportunidade de ouvir daqui a pouco. Um agradecimento muito especial merece também a Universidade de Coimbra, porque acolheu o Congresso e que está aqui representada pelo nosso anfitrião, o professor Dr. Rui Gama, que na sua qualidade de diretor da Faculdade de Letras foi inexcedível no apoio que nos concedeu, sobretudo tendo em conta as incertezas e as hesitações decorrentes de um cenário cuja evolução se altera de dia para dia, como aliás Celso Paiva acabou de referir há pouco. Começámos numa situação e ela alterou-se à meia-noite, passámos da tal situação de contingência para outra dita de calamidade. Muito obrigado, Dr. Rui Gama, e este merecido agradecimento é extensivo também à sua equipa de subdiretores, bem como aos funcionários da Faculdade que mais diretamente colaboraram na realização do Congresso, a quem foi pedido um esforço adicional no desempenho das suas diversas funções, dada esta situação de contingência e agora de calamidade. Estamos ainda gratos ao Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território pelo apoio emprestado a um grande número de investigadores desta unidade de investigação, o que permitiu a apresentação de um elevado número de comunicações pelos investigadores deste centro. Agradecemos aos prezados conferencistas, em particular ao Dr. Celso Costa, que acabou de nos fazer a sua conferência, mas também ao Dr. Jorge Lucina, que nos trouxeram temas atuais, bem como aos diferentes moderadores que conduziram as sessões temáticas e que muito contribuíram para que este congresso decorresse com a normalidade possível neste contexto de pandemia. Estamos ainda gratos a todos os membros da Comissão Organizadora pela sua dedicação à causa de riscos e, muito em particular, às professoras doutora Adélia Nunes e Fátima Velez, que, enquanto membros da Comissão Local, foram chamadas a dar uma maior colaboração, mas também aos outros elementos, o Dr. Amaro, o Dr. António Vieira e o Comandante Pedro Rios, que está aqui presente e com o qual acabamos de assinar este protocolo. Uma última e merecida palavra de agradecimento é devida aos elementos que constituem o secretariado, sem os quais este congresso não teria sido possível. Ao mestre Fernando Félix, o pivô à volta do qual foi girando todo o processo de inscrição e que se complicou com a alteração da data, muito se deve não ter havido problemas de maior nesta organização. Depois ao professor Carlos Silva, que tem sido uma presença habitual nos nossos congressos, com grande profissionalismo, dedicação e competência, tem permitido levá-los à distância e ainda que se perpetuem no tempo através da respectiva gravação em vídeo. As doutoras Cláudia Pereira e Sofia Bernardino conduziram as sessões virtuais do Webinar 2 e deram vasto apoio a toda a organização. Deixo também o nosso obrigado. O meu público agradecimento vai ainda para os estudantes que integraram o secretariado, não só pelo apoio que nestas circunstâncias difíceis nos deram em diversas funções, mostrando a grande polivalência, mas também porque, enquanto estudantes de licenciatura, prepararam comunicações resultantes da sua iniciação à investigação, que apresentaram ao Congresso e que agora esperemos continuem a desenvolver nos cursos de mestrado que frequentam. Gostaria de sublinhar a sua dedicação à geografia e aos riscos e porque, ao contrário daquilo que deveria ter acontecido, não foram apresentados no início do Congresso, refiro agora aqui os seus nomes e aos que estão na sala, que são alguns, pedia que se levantassem para poderem ser identificados.
E como é por ordem alfabética, o Carlos Daniel Pinto é o primeiro. O Diogo Martinho, que penso que está aqui atrás, não, está dali, agora trocou. O Diogo Antunes, a Helena Hermenegildo, a Joana Neves, Joana Ferreira, estão lá fora, a Joana Pires, a Lígia Mateus, a Márcia Silva, o Nuno Silva, esse está aqui, está ali à frente, o Nuno Vaqueiro, o Pedro Saloio, que também está ali, o Tiago Bolhão e o Vítor Parada. Chegamos ao fim. Muito obrigado a todos e até o próximo Congresso Internacional a realizar, provavelmente em maio de 2023. Aos poucos que resistiram a acompanhar-nos fisicamente, desejo uma boa viagem de regresso às vossas casas, especialmente àqueles que são de mais longe e porventura têm que atravessar o Atlântico. Muito obrigado. Internacional sobre os riscos, que em 2020 teve como temática o agir hoje para proteger o amanhã. Algo extremamente interessante e importante por diversas razões, entre as quais destacaria o seguinte. De facto, hoje vivemos um mundo extremamente fluido, um mundo em que algumas daquelas que nós considerávamos as nossas grandes âncoras de referência têm vindo, de certa forma, a explodir. Temos situações que são originadas pelas alterações climáticas, temos problemas novos a que não estávamos habituados, como os problemas das migrações, o terrorismo a assumir novas facetas, os problemas da orla costeira, das orlas costeiras, das inundações, o facto, a própria saúde pública, o momento que estamos a atravessar com esta pandemia, as crises económicas, enfim, todo um conjunto de situações que, de facto, levam a que tenhamos que defrontar problemas que não estávamos muito habituados, com um caráter de imprevisibilidade muito grande para fazer face a estas quase instabilidades globais. Ou seja, estamos num mundo em que os processos são instáveis, altamente fluidos, e temos que procurar as necessárias respostas. Ou seja, temos que procurar o que é que devemos fazer para enfrentar todo estes dados novos, este novo desconhecido, e como tal, para o enfrentar, temos que abrir novos caminhos. Para abrir novos caminhos, e sobre a temática de mais este Congresso, é importante pensar-se que, e apesar de a instituição que eu lidero procurar dar resposta a essas mesmas situações de crise, a algumas dessas situações de crise, de facto a abordagem tem que incidir mais no aspecto da prevenção. A prevenção é um aspecto determinante e que a importância da ciência em nos facultar elementos que possam pôr nas nossas mãos conhecimento, ou seja, a articulação destas entidades que têm que dar resposta a estes problemas obriga a uma articulação cada vez maior com as comunidades técnicas e científicas para nós podermos melhor termos conhecimento das várias dinâmicas com que nos vamos confrontando.
E dessa forma, com essa articulação com o conhecimento técnico ou científico, por certo, todos estaremos melhor habilitados e poderemos contribuir para o aumento de uma cultura de segurança. Assim, mais uma vez, quero felicitar a organização e dar os parabéns pelas apresentações de que tive a oportunidade de ler alguns resumos e, basicamente, a importância da criação destes centros de conhecimento para esta área dos riscos é algo que importa apostar e mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Pedro Lopes, Diretor Nacional de Bombeiros, em representação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Santíssimo Sr. Professor e Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, caro Professor Dr. Rui Gama, Santíssimo Sr. Professor Luciano Lourenço, grande amigo de longa data, caros congressistas, demais entidades aqui presentes, congressistas presentes, mas também aqueles que estão ligados a nós pelas redes virtuais, mas que assim deram a dimensão que este Congresso merece. Antes de mais, em nome da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, agradeço o amável convite para estarmos presentes nesta sessão de encerramento, mas permitam-me que também, em nome pessoal, agradeço ao professor Luciano Lourenço o ter permitido que eu estivesse aqui presente. Conhecemos-nos há mais de 25 anos e foi sempre para mim uma grande honra poder colaborar com o professor, que nos deu desde a primeira hora excelentes exemplos daquilo que deve ser feito pelos cientistas, pelos investigadores, pelos académicos, de forma a que a população e a sociedade em geral possa beneficiar exatamente do trabalho desses especialistas em prol da segurança de todos nós. E este Congresso é mais uma prova disso. Felicito-os também pelo extraordinário esforço em conseguir concretizar, dentro dos condicionalismos impostos por esta pandemia, porque seria realmente uma grande falha se não fosse possível, depois do esforço todo desenvolvido ao longo dos meses, e se calhar até mais do que isso, mais de um ano, na preparação deste Congresso, que não fosse possível de o concretizar. Felizmente foi, e foi um sucesso, os números dizem-no, e estou certo que todos aqueles que colaboraram, todos os que participaram e todos os investigadores que se esforçaram para apresentar trabalhos neste Congresso estão com certeza muito satisfeitos por ele ter tido finalmente a sua concretização. É uma feliz coincidência estarmos hoje no encerramento deste Congresso, exatamente 3 dias depois, provavelmente do pior dia que Portugal teve em termos de catástrofes dos últimos anos, neste caso refiro-me ao famigerado 15 de outubro, com a dimensão e a abrangência dos incêndios florestais que tivemos em 2017. Se o ano trágico de 2017 ficou marcado, muito marcado, pelo 17 de junho, sem dúvida que o 15 de outubro teve idêntica dimensão trágica humana, pelo número de mortos que proporcionou, mas muito, muito maior tragédia a nível da nossa floresta, a nível dos bens materiais, a nível das habitações, no fundo mostrando bem o quanto Portugal não está preparado para enfrentar uma situação daquele índole. Foi só conjugarem-se os fatores mais dramáticos, de grande período sem qualquer chuva, secura dos combustíveis, muito vento, mas pior que tudo, a mão humana a iniciar os fenómenos da combustão. E pior do que isso, e isso é que para mim ainda é mais trágico, o facto de ter sido anunciado que vinham chuvas
levou a que todos aqueles que quiseram limpar os seus terrenos, quiseram desfazer-se do que eram os matos e os detritos, aproveitassem, ou quisessem ter aproveitado para se desfazer deles através do fogo. E deu-lhe o que deu, não vale a pena estarmos agora a repetir e a lembrarmos disso, ou pelo contrário, devemos lembrar sempre, porque há muito ainda a fazer. E sem querer agora estar aqui com qualquer aula a esse nível, choca-me, devo dizer-vos, choca-me que 3 anos depois eu não veja nada de diferente na nossa floresta que me permita estar mais tranquilo. Muito se criticou o combate, muito se criticou os bombeiros, muito se criticou todos aqueles que nesse dia deram tudo o que tinham e o que não tinham para conseguir salvar pessoas e bens, mas aquilo que realmente todos sabemos que faz falta na estruturação da nossa floresta, na criação de condições para que não ocorram aqueles danos, não noto grandes diferenças. E se isso demora décadas a fazer, há pelo menos algo que, a meu ver, é muito mais rápido para evitar as situações. É uma campanha de sensibilização extremamente forte e, acima de tudo, uma grande penalização para quem falhar. Infelizmente, os portugueses só reagem quando são fortemente punidos e só assim conseguem cumprir as regras, mas se tivermos que chegar a esse ponto, acho que os danos, ou evitar dos danos com a dimensão como os que houve em 2017, merece esse tipo de ações. Mas, acima de tudo, o que eu gostava era de dar relevo à excepcionalidade deste Congresso, começando logo pela assertividade do seu tema. Dividido em 2 partes, os contributos da ciência para a redução do risco e o agir hoje para proteger o amanhã, são sem dúvida 2 grandes questões de extrema importância. A qualidade dos temas que foram expostos dá-nos a garantia de que os investigadores, os responsáveis pelo desenvolvimento da ciência, estão a contribuir para a redução do risco, estando por isso a contribuir para essa primeira parte do tema. E hoje, sem dúvida, que devemos agir para termos um amanhã mais seguro. Foi isso que foi transmitido nas diversas sessões que foram decorrendo ao longo deste Congresso, o que nos garante que a segunda parte desse mesmo tema foi plenamente atingida. Obrigado a Riscos por todo o contributo que tem dado para a proteção e socorro, ou seja, para a proteção civil portuguesa e, acima de tudo, deixo votos de que mantenha a dinâmica na realização de ações técnico-científicas que em muito contribuem para o aumento do conhecimento nesta área de saber, ou seja, é também uma excelente contribuição para que Portugal esteja mais seguro. Obrigado, professor. Segue-se a intervenção do Sr. Professor Dr. Rui Gama Fernandes, diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Muito boa tarde a todas e todos. Cumprimentava de uma forma especial os membros da mesa, o Sr. Diretor Nacional de Bombeiros, o Engenheiro Pedro Lopes, e o Sr. Professor Dr. Luciano Lourenço, colega e amigo do Departamento de Geografia e Turismo. Gostava de dizer que é para mim uma honra estar nesta sessão de encerramento e, sobretudo, num congresso com este tema e neste tempo incerto em que temos estado a viver e possivelmente nenhum de nós tinha antecipado. Como disse na mensagem que gravei para a sessão de abertura, eu penso que são estes tempos incertos, são estes tempos ligados às crises, que nós devemos refletir um pouco sobre aquilo que têm sido as nossas práticas e, com isso, procurar tirar ensinamentos e consequências para o futuro. E é nesse sentido que eu penso que não podia ser mais oportuno
este 5º Congresso Internacional de Riscos, pelos temas que foram aqui discutidos, pelas apresentações que ocorreram e também pelas discussões e pelas propostas que foram apresentadas e que, como já foi referido, mesmo neste contexto difícil, teve uma participação expressiva, quer no teatro, em termos presenciais, não aquela que seria desejável ou que estaria pensada, mas também à distância e, portanto, neste modo remoto. Gostava brevemente, naturalmente, de felicitar a organização, na pessoa do Sr. Professor Dr. Luciano Lourenço e, sobretudo, destacar o papel que, ao longo de muitos anos, tem tido nesta área dos riscos, nesta área pela via do ensino, pela via da investigação, e que tem vindo a constituir uma escola que esperemos que continue nestes próximos tempos, porque serão tempos também que continuarão de muita incerteza e que, como todos referiram, é importante que a ciência, a dimensão de educação, a relação com as diferentes instituições, com os diferentes intervenientes na sociedade, serão poucos, diria eu, para enfrentar todos estes problemas. E, portanto, é por aí que termino, com uma palavra de agradecimento à organização, ao secretariado, aos participantes, aos comunicantes e desejar, mais que um desejo, penso que será uma certeza, que continuaremos a ter mais congressos de riscos e que todas estas atividades da Associação Riscos continuem a ter tradução em eventos e ter consequências, naturalmente, naquilo que são as práticas de todos nós. Muito obrigado. Damos assim concluído o Congresso Internacional de Riscos, desejando a todos que participaram física e virtualmente votos de boa saúde e que as ações de hoje contribuam para a nossa proteção amanhã. Continuação de um bom trabalho e até breve. Muito bem. Obrigadinho. Queres cortar o